O boi, sobretudo. Ao que parece, o boi é o que mais sofre. Eu não vou entrar em detalhes nessa questão, mas eu apenas e tão somente faço uma pergunta a vocês. Não darei a resposta, farei apenas a pergunta. Por que o boi pula tanto nos rodeios? Qual a razão daqueles saltos tão altos que o boi é capaz de fazer? Será que isso se deve a um treinamento bovino desde a tenra idade? Será que era um bezerrinho saltador? Meus amigos, parece-me que não. E aí eu faço essa indagação. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a farra do boi diante da crueldade aos animais, não poderia ser aplicada aos rodeios? Deixo essa interrogação. Tudo bem? Mas vamos à segunda pergunta do programa de hoje. Essa pergunta, a primeira foi instigante, ou seja, se os animais são ou não titulares de direitos fundamentais. Vamos agora à segunda pergunta. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, o que é efeito horizontal dos direitos fundamentais? Essa pergunta, de certa forma, eu abordei no tema no dia, mas não com a profundidade que vamos abordar agora. O que é mesmo eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Explico a vocês. Dizia no primeiro bloco do programa de hoje que nós temos duas eficácias dos direitos fundamentais. Uma primeira eficácia, a chamada eficácia vertical. Aquela na qual o Estado, lá em cima, é nosso devedor e nós aqui embaixo somos os credores. Essa é a eficácia vertical. No direito à vida, por exemplo, o Estado se compromete a não retirar a nossa vida, não retirar sem justo motivo. Você viu que há exceções. No tocante à propriedade, o Estado se comprometeu a não tocar em nossa propriedade, a não retirar injustamente a nossa propriedade. Isso é eficácia vertical. Agora, eficácia horizontal é diferente. Eficácia horizontal é aquela que se aplica entre particulares. E como se dá essa eficácia horizontal? Agora eu explico melhor para vocês. Existe uma eficácia horizontal indireta ou mediata. Então existe uma eficácia horizontal indireta ou mediata, é aquela destinada ao legislador. Isso mesmo, destinada ao legislador. O legislador, portanto a lei, abaixo da Constituição, é que deverá criar mecanismos de aplicação dos direitos fundamentais entre particulares. Isso mesmo, leis como, por exemplo, leis penais, que vão vedar o racismo, que vão pregar pela igualdade, leis civis, leis trabalhistas. Portanto, a eficácia horizontal mediata ou indireta é aquela que se destina ao legislador. E o legislador deve fazer essas normas que operacionalizam os direitos fundamentais entre particulares. Só que além dessa eficácia horizontal, mediata, indireta, nós temos a eficácia horizontal direta. Eficácia horizontal imediata. É aquela na qual nós aplicamos diretamente os direitos fundamentais, diretamente os direitos fundamentais aos particulares. Exemplo importante, aconteceu numa fábrica de lingeries, em que o proprietário da fábrica de lingeries começou a submeter as operárias a exame íntimo, a revista íntima. Elas eram obrigadas a se despir para mostrar se debaixo da roupa tinha lá uma roupa íntima. Essa questão, meus amigos, chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse que deveria ser respeitado naquela relação entre particulares, deveria ser respeitado o direito à intimidade. Outro exemplo julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
aquela empresa aérea francesa famosa, chegou até o Supremo Tribunal Federal, porque havia um funcionário alegando que estava sendo dado um tratamento diferente a franceses e a brasileiros, funcionários daquela empresa. E o Supremo Tribunal Federal disse que, nesse caso, deveria ser adotado o princípio da igualdade, o direito à igualdade nas relações entre particulares. Isso, então, meus amigos, é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu disse que há uma eficácia horizontal indireta, aplicada ao legislador, e uma eficácia horizontal direta, imediata, aplicada diretamente nas relações entre os particulares. Vamos então agora à terceira pergunta do programa de hoje. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, o que são os direitos de quarta geração ou quarta dimensão? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Meus queridos amigos, os direitos fundamentais, eles podem ser classificados em gerações ou dimensões. Gerações ou dimensões, isso mesmo. Os direitos de primeira geração ou primeira dimensão são chamados direitos individuais. Esses são os direitos de primeira geração ou primeira dimensão. São os primeiros direitos que nasceram na sociedade humana. Por exemplo, o direito à vida, como por exemplo o direito à liberdade, são direitos de primeira geração, que a doutrina muitas vezes chamava de liberdades públicas. Quer uma dica para você guardar como é o direito de primeira geração? Nos direitos de primeira geração, o Estado tem um dever de não fazer. O Estado tem um dever de não agir. Não agir na nossa propriedade, não agir na nossa vida e assim por diante. Direitos de segunda geração ou segunda dimensão são chamados direitos sociais. São aqueles direitos nos quais o Estado deve agir, o Estado deve fazer. Isso mesmo. Descobriu-se que somente tutelar direitos fundamentais às pessoas, isso não dá em nada, só isso não bastava. De que adianta tutelar o direito à vida, liberdade, propriedade, igualdade, se a sociedade é miserável? Não adianta nada. Portanto, surgiram os direitos sociais. O Estado tem um dever de agir, o Estado tem um dever de fazer. Então, por exemplo, os direitos sociais, nós temos direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito à moradia. O Estado deve proporcionar esses direitos às pessoas. Esses são os direitos sociais. Direitos de terceira geração são direitos mais amplos, são direitos mais globais. Por exemplo, um exemplo maior de direitos de terceira geração ou terceira dimensão, o direito à paz, a busca pela paz, o direito ao meio ambiente sadio. Em resumo, todos esses direitos difusos e coletivos são direitos de terceira geração ou terceira dimensão. O que são direitos de quarta geração ou quarta dimensão? Olha, a maioria da doutrina vai dizer que direito de quarta geração é o direito decorrente da evolução da ciência. Isso mesmo, direito decorrente da evolução da ciência, como por exemplo clonagem, manipulação genética. Todos esses resultados da evolução científica são os chamados direitos de quarta geração. Isso quem diz é a maioria da doutrina e da jurisprudência. Você vai encontrar alguns poucos autores dizendo que direito de quarta geração são os direitos ligados à democracia, à participação popular nas decisões públicas. Não obstante, não é a maioria. Como eu disse a vocês, a maioria entende que direitos de quarta geração ou quarta dimensão são os direitos decorrentes da evolução da ciência. Tudo bem, meus amigos? Então, direitos de primeira, segunda, terceira ou quarta dimensão ou quarta geração. Temos mais uma pergunta a responder. Vamos a ela? Faça a pergunta você também, hein?
Mande também sua